Boa tarde, estamos no ar com mais um programa Cidade em Revista. No programa de hoje vamos falar sobre a utilização da mídia digital na educação. Essas novas tecnologias chegaram para ficar, nós teremos que lidar com elas e achar meios de fazê-las conviver, trazer uma convivência harmoniosa entre alunos, professores, entre a instituição. Tudo isso é uma questão que está presente, tem sido debatida e nós vamos tratar disso no programa de hoje. Para conversar conosco, temos a honra de ter como convidada a professora Nádia Cristina Ferreira Machado Spence. Professora Nádia tem o doutorado e pós-doutorado em informática na educação, é mestre em educação, graduada em psicologia e é professora aqui da Faculdade Ages. Professora Nádia, boa tarde, muito obrigado por ter vindo. Boa tarde, Vicente, muito obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui participando do programa. Professora, nós sabemos que essas novas tecnologias chegaram para ficar, a senhora é especialista, vai nos ajudar? E não há como evitar. Isso aí agora é uma questão de haver uma, digamos, harmonização na utilização dessas novas tecnologias, promovendo a integração da tecnologia, o professor, o aluno. Agora, há questões que são sempre debatidas no uso dessas novas tecnologias. E é para isso que eu queria trocar ideia com a senhora. A senhora acha que, por exemplo, pode haver a dispersão, a distração que a utilização desses aparelhos acabam por causar em sala de aula, podem diminuir o aprendizado, podem evitar que o aluno seja mais atento? Como é que a senhora vê a utilização disso? Essa é uma pergunta muito pertinente, até porque a aprendizagem envolve atenção, memória, né? E essas novas tecnologias, ou seja, o uso especialmente de tecnologias digitais, de rede, envolvem uma série de processos cognitivos, né, que fogem um pouco àquela linearidade com a qual a escola estava acostumada a trabalhar. A escola antiga, vamos chamar assim. Pode-se dizer. O quadro negro, né, professor? O quadro. Isso, onde o professor tinha a centralidade do processo, ele definia todos os tempos e como as coisas iriam funcionar, e o aluno tinha uma postura um pouco mais passiva, né? O que acontece e o que está sendo discutido, vamos dizer assim, em termos de novas possibilidades, né, que essas tecnologias trazem e que envolvem os processos de memória e atenção. A gente está lidando com uma geração onde os usos frequentes, os usos cotidianos de tecnologia fazem parte da vida desses jovens, vamos dizer assim. Tem alguns autores que chamam de geração Z, outros já estão chamando de geração alfa. A geração Z é uma geração que está acostumada a pular muito, vamos dizer assim, de um estímulo para o outro, né? Chama zapeando, né? Com controle, passa de um canal para outro, e essa atenção focalizada como a escola tradicional, vamos dizer assim, espera que o aluno tenha dentro de uma proposta, muitas vezes foge da expectativa do professor. E existe uma tendência sobre isso a pensar que esse aluno que não focaliza tanto essa atenção, ele seria então hiperativo e que não teria a condição de realizar uma aprendizagem, vamos dizer, significativa. Todavia, a aprendizagem envolve esses processos de atenção, é preciso focalizar, mas não chegam a ser propriamente prejudicados pelo uso da tecnologia, tá? Desde que o professor saiba como fazer este uso de uma forma adequada e que ele consiga também estabelecer alguns limites dentro da proposta. Professora Nádia, então é possível afirmar que o melhor é a utilização dessas novas tecnologias integradas
ao professor de maneira e utilizá-las de maneira a melhorar o aprendizado. A gente não pode ou não deve ter em conta que a utilização dessas tecnologias em sala atrapalham. Não, acho que... Há sempre... É o que a senhora disse, depende dos limites também. Depende muito dos limites, eu acho que isso é uma coisa que é extremamente importante de se pensar. Porque o professor, na verdade, ele não tem o controle sobre o uso do que o aluno está fazendo. O aluno está fazendo um uso pessoal da tecnologia. Ele não está na sala de aula utilizando o celular nas propostas que o professor traz. Ele usa o celular para se manter em contato com os colegas que estão do lado de fora da sala. E isso, sim, claro que atrapalha. Se a proposta do professor incluir o celular como um recurso tecnológico, aonde as atividades vão ter um significado a partir daquilo que o celular permite fazer, como uma tecnologia, ele passa então a contribuir. Então são situações que precisam ser pensadas pelo professor. Bom, neste momento, para essa atividade, essa tecnologia pode me ajudar. Entendi. Agora, outra questão é a seguinte, sabe-se que boa parte das informações em rede não são inteiramente confiáveis. Não é isso? A gente vê que há questões que são muito superficiais e aí não é possível também, é possível que a gente deva se preocupar com não vou falar má qualidade para não ficar muito pesado, mas com a pouca profundidade das informações buscadas na internet e isso não contribuir para um real aprendizado? Sim, de fato. E inclusive aprendizagens equivocadas, conceitos apropriados de maneira equivocada. Mais grave ainda, professor. O que acontece? Isso até foi uma das questões que foram discutidas na minha tese, que envolve novas práticas de escrita, né? E novas possibilidades de autoria, edição e publicação. O que antes precisava passar por um conselho editorial para se tornar público, hoje basta que eu escolha o meio que eu quero tornar isso público, eu sou autor, eu edito e eu coloco isso para o mundo inteiro ver. E eu costumo dizer para os meus alunos que tudo que eles colocam na rede, todos os falantes de língua portuguesa, que não precisam nem ser nativos, né? Mas qualquer falante de língua portuguesa vai ter acesso e vai compreender. Então que a responsabilidade com aquilo que eu divulgo é algo que precisa ser trabalhado na escola, na educação do modo geral. E o acesso a essa informação, obviamente, tem que passar por uma crítica. A gente, às vezes o professor, para proporcionar uma atividade com uso de tecnologia, leva o aluno no laboratório e o aluno vai fazer uma pesquisa no Google. O recurso do aluno é o quê? Entre os 3 primeiros itens que aparecem, ele vai clicando, vai ver qual daqueles que ele acha que responde melhor e é aquilo que ele fez em termos de pesquisa. Então é correto afirmar que há que ter preocupação com a qualidade da informação buscada na internet. Professora, nós temos uma pergunta para a senhora. Coloca lá, por favor, a pergunta para a professora Nádia Cristina. Sou Paulo Santana. Professora, gostaria de saber se deveria proibir o uso de celular e aparelho na sala de aula. Olha, essa é realmente uma pergunta excelente. Eu, particularmente, costumo trabalhar com essa questão do celular na sala de aula quando eu estou fazendo formação de professores nas escolas. Porque, geralmente, os professores trazem a preocupação do que fazer e como lidar com os celulares na sala de aula como sendo uma perda de controle. Bom, os alunos entram com o celular, eu não consigo controlar, gerenciar o que está acontecendo. E isso passa certamente por uma falta de formação dos professores
no encaminhamento de propostas onde o celular de repente faça parte, como máquina fotográfica, como um recurso de gravação de alguma coisa que o aluno possa utilizar. Ele pode fazer entrevistas, ele pode coletar outros tipos de informação e armazenar no celular, ele pode fazer um vídeo. Existe uma série de possibilidades que o celular, como recurso, permite que o professor explore na sala de aula, claro que dentro de limites, né, que sejam definidos e compartilhados com o objetivo na aprendizagem. Naquele momento, o celular se torna um recurso de aprendizagem, como qualquer outro recurso tecnológico que o professor possa utilizar dentro da sua proposta pedagógica. Professora, a senhora já disse isso, mas não custa repetir. A questão volta de novo para o limite. Até que ponto isso pode ser utilizado e até que ponto não deve. Senhores, estamos conversando com a professora Nádia Cristine, tratamos aqui das mídias digitais nas escolas. Um minutinho só, a gente volta. Na administração, aprendemos a utilizar as diversas ferramentas de gestão de forma correta. Os resultados são claros. Aprendi a identificar as melhores técnicas e os cuidados necessários para uma boa gestão. Agora, trabalho com mais segurança. Faculdade Agis, venha estudar conosco. Nós te ajudamos a chegar lá. Moreira Farma, sempre novidades para você e sua família. Farmácia Popular em parceria com o Governo Federal, com medicamentos gratuitos para pressão, diabetes e asma, e até 90% de desconto para várias outras indicações. Programa de benefícios de medicamentos, com descontos especiais para os laboratórios cadastrados e para aposentados e pensionistas. Perfumaria, presentes, suplementos alimentares e produtos ortopédicos. Moreira Farma, venha conversar conosco. Avenida Mato Grosso 179, Sala 10, Centro, em frente ao Hotel Imperial. Disque Moreirinha, 3566-3636. Quando você junta um pouquinho por mês, fica mais fácil conquistar algo que você quer muito. Ainda mais quando o Sicredi dá uma forcinha. Sicredi Consórcios, a forma mais inteligente e vantajosa para você conquistar o que tanto sonhou. Carros, motos, caminhões utilitários, imóveis ou serviços. Aproveite as menores taxas do mercado e faça um consórcio que coopera com você. Sicredi Consórcios. Comece agora a realizar seus grandes sonhos. Restaurante Recanto Mineiro. A tradicional qualidade com o cardápio mais variado da cidade. Ambiente confortável e climatizado. Excelente feijoada às quartas-feiras e aos sábados. Reserve seu evento com o melhor atendimento e o sabor da comida mineira. Recanto Mineiro. Avenida Cristiano Casquete, Centro. Telefone 3566-4167. Todos nós nascemos com um talento. É como uma pequena engrenagem dentro de nós que cresce e é lapidada pela vontade de provar para o mundo que somos capazes. Ser assim é ser humano. Mas se engana quem acredita que o talento por si só determina o sucesso. Só é possível transformar uma vida através da capacitação. E é assim que o Senai transforma a vida de milhares de pessoas, oferecendo cursos técnicos, tecnologia e inovação, e formação integral continuada, e uma faculdade de tecnologia para desenvolver as habilidades de quem deseja ir mais longe. Dá para transformar talento em profissão? O Senai transforma. Nova estante, novo som, também um novo sofá e nova televisão. E um novo guarda-roupa, nova cama e colchão, nova mesa e cadeiras, novo fogo e fogão. Venha para o Novo Eletro, sua nova opção. Vem, vem, vem ver, aqui você pode ter. Vem, vem, vem ver, tudo de bom pra você. Novo Eletro, todo conforto para o seu lar. A loja do Gringo.
Líder Construções Elétricas, projetos, construções, instalações e manutenção em alta e baixa tensão, nas áreas urbanas e rurais. Líder, Avenida JK, Setor Industrial, saída para Castanheira, fone 3566-4217. A Prevenia Diagnósticos por Imagem oferece exames de raio-x simples, raio-x contrastados, mamografia, ultrassonografia. Prevenia, qualidade para a prevenção de sua saúde. Avenida Beija-Flores, número 100, telefone 3566-4500. E para um exame ágil, rápido e mais preciso de tomografia computadorizada Multislice, atendemos na Policlínica, Hospital e Maternidade. Telefone 3566-1001. A Delta Informática oferece a você produtos e serviços de informática e automação comercial de alta qualidade, com excelentes preços e pagamento facilitado. A Pleno Software é líder em sistema de gestão empresarial no noroeste de Mato Grosso e oferece soluções sob medida para atender às necessidades do seu negócio. Fique com as duas, Delta Informática e Pleno Software, feitas para a sua empresa. Avenida Gabriel Miller, 110, telefone 3566-1144. Uma boa impressão tem que ter fidelidade nas cores e qualidade no acabamento. Edinho Outdoors Impressão Digital, adesivos, banners, fachadas, letra caixa, outdoors com impressão digital. 3566-1968. Frente à Feira Municipal. Edinho Outdoors. Muito bem, senhores, estamos de volta com o programa Cidade Revista, conversando com a professora Nádia Cristina. Professora, outra questão que eu queria ver com a senhora é o seguinte: o aluno busca informação de maneira bem simples hoje. Você vai lá e quer saber de uma coisa, vai lá, clica, está lá a informação. Já dissemos que nem sempre essa informação é confiável. Mas há uma outra questão. O fato de achar essa informação com essa simplicidade toda, ainda que ela seja simplista, não vai causar desestímulo ao aluno para procurar a verdadeira informação, para aprender de fato? Como é que a senhora vê essa questão? Bom, o acesso à informação não é propriamente uma aprendizagem ou construção de conhecimento. Né? Vamos dizer assim, o aluno muitas vezes é movido por uma curiosidade, percorre vários caminhos em busca dessa informação, obtém a informação e aquilo não chega a se consolidar como algo que possa ser acionável para a resolução de problemas. Uma coisa, professora, para ele essa informação vira verdade absoluta. Essa é uma questão muito interessante, até me faz lembrar de uma situação que eu vivenciei com a minha filha, que na época ela estava fazendo um trabalho com colegas de escola e ela leu o livro, ela assistiu o filme e na internet tinha uma resenha que confrontava com tudo aquilo que ela tinha visto. E ela disse: mas mãe, aquilo está na internet. E eu nunca mais esqueci, porque a partir dali eu comecei a pensar que, assim como a minha filha, também outros adolescentes tinham essa visão de que a verdade está na internet. É isso que eu estou dizendo. Então, não está aí, professor, a questão de confrontar verdades, aliás, nem são verdades, confrontar o que não é verdade com a informação correta. E isso não diminui, essa que é a minha dúvida. Esse passa a ser o grande desafio do professor. Ele precisa entrar no meio dessa informação e do aluno, problematizar, questionar e levar o aluno a questionar a veracidade das informações com as quais ele está lidando. Essa que é a questão primeira. E também, professora, quem sabe o aluno, o professor já em sala sempre lembrar ao aluno para tomar cuidado com as informações simplificadas. É disso que estamos falando. É por aí, assim, o que antes, né,
praticamente que era um privilégio, vamos dizer assim, da escola, esse acesso à informação. Então eu vou para a escola e eu vou ter acesso à informação, conhecimento, e as aprendizagens vão acontecer ali. Hoje a gente tem uma noção de que, bom, a escola não dá conta, a informação ela está disponível para um acesso extremamente fácil por qualquer pessoa em qualquer lugar do planeta. E isso faz com que se criem outros desafios para o professor promover essas aprendizagens com o aluno que chega na escola com uma série de informações que podem estar equivocadas sobre aquele assunto que ele está tentando trabalhar com conteúdo que está previsto. Já aconteceu comigo um caso parecido com esse. Eu estava falando de algo, não me lembro de quê. E aí eu falei isso, citei lá uma frase, citei alguma coisa de um autor qualquer. E o sujeito tinha um menino lá, ele olhava, você está prestando atenção no que eu estou te falando? Tô sempre, gente, aqui ó. Inclusive você falou, ele fez isso, tá certo, você falou e tá certo. Ele também fez mais isso, eu falei, então tá ótimo. Agora, é o que a senhora disse, há que preparar também o professor para esse desafio que não é pequeno. Porque você está sendo ali, digamos, a sua aula está sendo conferida. Pode ser que de vez em quando ocorra isso que aconteceu com a filha da senhora. Mas pode ser que a gente esteja falando alguma coisa que não bate e aí somos nós os contestados. Eu gostaria disso, da preparação do professor para se integrar a essas novas mídias e transitar entre elas e os alunos. É disso que estamos falando, né? Exatamente. Na verdade, assim, o professor, no século passado, que não faz tanto tempo assim, né? Ele estava preparado para trabalhar com os seus alunos com um saber que tinha uma certa permanência, uma certa durabilidade, vamos dizer, uma duração. Hoje, o saber, o conhecimento, a informação, ele vai se transformando com muita rapidez. Então, o que eu posso estar falando aqui, daqui a um pouco está tendo um estudo que está discutindo isso, que está pensando essa questão de uma outra maneira. E o professor, ele não pode pensar que ele vai trabalhar em sala de aula com verdades absolutas e com certezas permanentes. É nisso que a gente aposta quando, por exemplo, trabalha com projetos. Com projetos a gente vai fazer com que o aluno trabalhe com certezas provisórias e busque respostas para essas certezas provisórias. A senhora acha que as novas tecnologias influenciaram ou impactaram mais ainda essa necessidade, ou digamos, essa provisoriedade acabou sendo impactada de maneira mais fortemente com as novas tecnologias? Que cá entre nós, provisoriedade sempre houve, né, professora? A gente vê mesmo em história uma questão que é verdadeira, um bom período, não descobriu-se agora que na verdade, então aquela verdade até então absoluta começa a ser diminuída. Mas essas novas tecnologias, na visão da senhora, impactaram de maneira mais fortemente. Porque, por exemplo, existe uma série de informações hoje que são armazenadas e que não precisam ser armazenadas na minha memória. É muito diferente do tempo em que eu estudei, que eu precisava decorar a ordem dos planetas, e aí a gente criava toda uma lógica para fazer aquilo, porque era um conhecimento que, para que eu utilizasse, eu precisava ter retido na memória. Hoje, eu já não retenho esse tipo de informação na memória, ela está armazenada num banco de dados, e quando eu preciso eu vou lá e busco. Então, são outros processos, são outras possibilidades. Então, eu vou usar a minha capacidade, vamos dizer assim, de memória para aquilo que realmente eu preciso memorizar. Uma coisa que, assim, faz parte do nosso cotidiano, que eu hoje confesso, eu não tenho mais nenhum número de telefone na memória. E a gente tinha no passado. A gente tinha.
Na minha época nós decorávamos os afluentes do Rio São Francisco. Tinha que saber um deles. Tudo isso e essas informações, essa maneira de trabalhar, né, com a aprendizagem, com essa necessidade de reter conteúdos para poder fazer outras relações, hoje em dia isso não é exatamente assim que está funcionando e não vai funcionar mais assim. Muito bem, senhores, temos mais uma pergunta na tela da Band para a professora Nádia Cristine, por favor. Professora, meu nome é Vera e eu queria saber se é perigoso o aluno receber cola pelo celular? Com certeza que é uma possibilidade, né? Como sempre teve outras possibilidades do aluno receber cola durante provas. Acho que esse é um dos limites que a gente deve trabalhar e inclusive, a responsabilidade do aluno em relação ao que ele está fazendo. A cola, ela passa a se consistir num problema se eu trabalho com questões aonde as respostas já são prontas. Se o aluno precisa refletir, construir, já vai ficando um pouquinho mais difícil ele colar. Mas eu ainda acho que esse é um dos momentos limite onde o celular não deveria participar da atividade, que é para uma atividade justamente onde eu estou mostrando o que eu sei, né? Então sou eu e o professor, eu e o texto, eu e o trabalho, enfim, a prova, seja o que for, no instrumento de avaliação. Senhores, estamos conversando com a professora Nádia Cristine. Faremos agora um segundo intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Moreira Farma, sempre novidades para você e sua família. Farmácia Popular em parceria com o Governo Federal, com medicamentos gratuitos para pressão, diabetes e asma, e até 90% de desconto para várias outras indicações. Programa de benefícios de medicamentos, com descontos especiais para os laboratórios cadastrados e para aposentados e pensionistas. Perfumaria, presentes, suplementos alimentares e produtos ortopédicos. Moreira Farma, venha conversar conosco. Avenida Mato Grosso 179, Sala 10, Centro, em frente ao Hotel Imperial. Disque Moreirinha, 3566-3636. Quando você junta um pouquinho por mês, fica mais fácil conquistar algo que você quer muito. Ainda mais quando o Sicredi dá uma forcinha. Sicredi Consórcios, a forma mais inteligente e vantajosa para você conquistar o que tanto sonhou. Carros, motos, caminhões utilitários, imóveis ou serviços. Aproveite as menores taxas do mercado e faça um consórcio que coopera com você. Sicredi Consórcios. Comece agora a realizar seus grandes sonhos. Restaurante Recanto Mineiro. A tradicional qualidade com o cardápio mais variado da cidade. Ambiente confortável e climatizado. Excelente feijoada às quartas-feiras e aos sábados. Reserve seu evento com melhor atendimento e o sabor da comida mineira. Recanto Mineiro. Avenida Cristiano Casquete, Centro. Telefone 3566-4167. Todos nós nascemos com um talento. É como uma pequena engrenagem dentro de nós que cresce e é lapidada pela vontade de provar para o mundo que somos capazes. Ser assim é ser humano. Mas se engana quem acredita que o talento por si só determina o sucesso. Só é possível transformar uma vida através da capacitação. E é assim que o Senai transforma a vida de milhares de pessoas, oferecendo cursos técnicos, tecnologia e inovação e formação integral continuada e uma faculdade de tecnologia para desenvolver as habilidades de quem deseja ir mais longe. Dá para transformar talento em profissão? O Senai transforma. Nova estante, novo som, também um novo sofá e nova televisão. E um novo guarda-roupa, nova cama e colchão, nova mesa e cadeiras, novo fogo e fogão. Venha para o Novo Eletro, sua nova opção. Vem, vem, vem ver, aqui você pode ter. Vem, vem, vem ver, tudo de bom pra você. Novo
Bravo Eletro, todo conforto para o seu lar. A loja do Gringo. Líder Construções Elétricas, projetos, construções, instalações e manutenção em alta e baixa tensão, nas áreas urbanas e rurais. Líder, Avenida JK, Setor Industrial, saída para Castanheira, fone 3566-4217. A Prevenia Diagnósticos por Imagem oferece exames de raio-x simples, raio-x contrastados, mamografia, ultrassonografia. Prevenia, qualidade para a prevenção de sua saúde. Avenida Beija-Flores, número 100, telefone 3566-4500. E para um exame ágil, rápido e mais preciso de tomografia computadorizada Multislice, atendemos na Policlínica Hospital e Maternidade. Telefone 3566-1001. A Delta Informática oferece a você produtos e serviços de informática e automação comercial de alta qualidade, com excelentes preços e pagamento facilitado. A Pleno Software é líder em sistema de gestão empresarial no noroeste de Mato Grosso e oferece soluções sob medida para atender às necessidades do seu negócio. Fique com as duas, Delta Informática e Pleno Software, feitas para a sua empresa. Avenida Gabriel Miller, 110, telefone 3566-1144. Uma boa impressão tem que ter fidelidade nas cores e qualidade no acabamento. Edinho Outdoors Impressão Digital, adesivos, banners, fachadas, letra caixa, outdoors com impressão digital. 3566-1968. Frente à Feira Municipal. Edinho Outdoors. O Fundo de Apoio ao Acadêmico da AGES foi fundamental para os nossos estudos. Durante o curso, pagamos somente uma parte das mensalidades. Com esse benefício, foi mais fácil chegar até aqui. Só agora, com o diploma na mão, começaremos a pagar as outras mensalidades. Agora somos bacharéis em Direito. Com o FAES você consegue. Faculdade AGES, venha estudar conosco. Nós te ajudamos a chegar lá. Estamos de volta com o programa Cidade Revista. Estamos conversando com a professora Nádia Cristina. Professora, outra questão. E o cola-copia? Este é porque na hora da monografia tem um cola-copia, na hora... Como é que a senhora vê essa questão? Essa é uma questão bem interessante mesmo e que a gente não tem um nível aonde isso não aconteça. Vai... Em todos os níveis. Eu já peguei situações até no doutorado onde o aluno estava fazendo o cola-copia também. E é de fato um problema, mas que precisa passar pela formação com o desenvolvimento da autoria. Eu me lembro de uma situação de uma aluna da pedagogia que teve o trabalho dela copiado por uma colega. A sensação que ela teve de se sentir assim, vamos dizer, roubada, lesada por essa cópia, fez com que houvesse naquele grupo toda uma mobilização e uma mudança e uma reflexão sobre isso. Bom, se eu me sinto assim, quando o meu texto, que eu sou autora, é usado por alguém que não me cita, né, que não faz a devida referência, e como é que eu vou fazer isso com o outro, né, que vai se sentir da mesma forma? E, como eu já havia falado antes, o fato de hoje a tecnologia permitir que eu seja autor, que eu me coloque na rede, que eu coloque o meu texto, né, e que outros tenham acesso a ele, faz com que se possa desenvolver muito mais essa definição, esse conceito de autoria. Eu sou autor, eu também vou ser citado, ou devo ser citado, eu também quero que leiam o que eu digo e respeitem as minhas ideias, sem distorção, sem um uso indevido. Então, vamos aprender a fazer isso de uma maneira com respeito pelo outro, pela ideia do outro. Agora, uma outra questão
que às vezes inibe um pouco isso é o fato de que é bem fácil de identificar, porque já inclusive há tecnologia própria, que você coloca lá, já fala que é cola. A minha filha estava trabalhando com tutoria à distância e ela usava demais isso. Então já tem instalado, coloca lá e vê. Não vê de quem que é, mas vê que é uma cola porque é texto já conhecido. Isso inibe um pouco, né? Inibe, com certeza inibe, né? Assim como vão surgindo mecanismos que vão sofisticando a cola, vão surgindo mecanismos que vão sofisticando a identificação da cola. Para evitar a cola. Professor, outra coisa é aquele aluno que fica mais ligado no aparelho. Ele está quietinho no canto da sala com o tablet, ele não participa, ele não interage. Isso pode causar maus hábitos, depressão, enfim, nós sabemos que nós somos sociáveis e isso impede essa sociabilidade na medida que você fica quietinho ali. Isso não é... Como é que a senhora vê essa questão? Olha, eu vejo essa questão com bastante preocupação, tá? E até não é só em relação ao aluno que está interagindo com a tecnologia e deixando de interagir com os colegas ou com o professor, mas como inclusive muitos pais estão fazendo com que a tecnologia seja o centro da atenção e a falta de interação já está vindo antes da criança chegar na escola. Ele já vem pouco integrado, ou pouco disposto a se integrar. A criança está aprendendo, e isso até é um tema que tem me interessado e que eu estou pensando em desenvolver alguma pesquisa nesse sentido. A criança está aprendendo a interagir muito mais com a tecnologia do que com as pessoas. E certamente, no caso, o virtual, né, tem ganho mais espaço. E me chama a atenção, por exemplo, o fato de pais chegarem no restaurante e a primeira coisa que faz, quando senta na mesa, faz o pedido, entrega o celular para o filho ficar fazendo um jogo para que ele tenha um tempo para poder sentar, conversar e fazer algumas outras coisas. Ou situações onde tem uma família reunida, e até já tem umas charges na internet sobre isso, cada um está com um dispositivo eletrônico, um aparelho. Então, isso não está sendo exclusivo dentro da sala de aula, isso já está fazendo parte do cotidiano das pessoas e, com certeza, é preocupante. Do ponto de vista do desenvolvimento, vamos dizer assim, de algumas psicopatologias, né, como a depressão, compulsões, enfim. Isso eu acho que a gente tem alguns estudos sobre o assunto que já apresentam que o uso constante, contínuo, né, de tecnologia faz com que se desencadeiem quadros depressivos e já tem até informação de que isso acontece diferentemente entre homens e mulheres. Ansiedade, depressão teriam desenvolvimentos diferentes, né? Porém, são estudos que exigem um tempo de acompanhamento para ver se os fatores que estão de fato promovendo isso seriam só esses, se teriam outros, se essa situação onde a pessoa está inserida e onde ninguém mais me olha, todo mundo está olhando só para o... Interessante. Eu já vi mesas com 6 pessoas e os 6 com o aparelho num silêncio absoluto, dialogando com o aparelhozinho lá. O que eu estou percebendo é que o aparelho, é o que a senhora acaba de colocar, o aparelho acaba substituindo o diálogo entre as pessoas. Em sala de vez em quando e na vida social quase que sempre. Basta que se reúnam ali 5, 6 pessoas, que daí a pouco há um silêncio e há uma conexão de cada um deles com o seu próprio aparelho. Mas de um modo geral isso não é ruim, essa falta de interação entre as pessoas. Quem vai nos ensinar é a senhora, que é estudiosa disso. Mas assim, como leigo, eu não vejo bem isso. Eu acho que
há necessidade cada vez mais crescente de comunicação, de interação das pessoas, até mesmo para haver entendimento sobre diversas questões que precisam ser debatidas, para harmonizar diversos pontos que precisam ser harmonizados, e muito principalmente nas famílias, porque se também na hora do almoço eu considero isso uma pequena perda. Ou não, professor? Eu considero isso uma grande perda, mais grave, porque deixa de haver o diálogo. A tecnologia deixa de ser algo para, vamos dizer assim, facilitar a vida das pessoas e para ser o centro da vida das pessoas, e quase que essa interação com o virtual tem um fim em si mesma, né? E isso realmente é uma grande perda, no sentido de que eu estou com as pessoas e eu estou achando que eu só tenho conexão com aqueles que não estão aqui, né? Quando na verdade a tecnologia deveria ampliar essa possibilidade, essa rede, né? Eu ter a possibilidade de ir para além do que eu posso fazer aqui, né? Me conectando com pessoas de vários outros lugares, com algumas experiências que a gente tem. Eu tive uma colega que fez uma atividade entre alunos de uma escola na África com alunos de uma escola em Porto Alegre, né? Então, esse uso da tecnologia, que ela permite eu estar conectado com outras pessoas que eu não teria essa possibilidade sem ela, se perde diante de um uso compulsivo, né, e de uma falta novamente de limites. Conectar o aluno de Portugal na África é muito bonito, desde que não seja na hora do almoço da família. Professor, outra coisa, isso aí já me parece bem mais grave, é a questão da exposição da vida privada das pessoas por esses meios. Isso está virando um problemaço. Como é que a senhora vê essa questão? Olha, eu vejo essa questão até com a ajuda, vamos dizer, do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, né? Entre como as pessoas hoje, né, não tem mais essa clareza do que é o público e o privado. O que eu coloco na rede, o que eu reservo para mim, né? O quanto o meu tempo pessoal pode ser invadido por uso de alguma tecnologia, né? Quer dizer, as pessoas têm uma expectativa, por exemplo, que ao me mandarem um e-mail, eu vou dar uma resposta imediata. Se eu não dou essa resposta imediata, no outro dia eu recebi uma outra mensagem, eu acho que tu não tem algum problema comigo porque tu não me respondeu. Então, as relações interpessoais, elas estão sendo medidas pelo quanto eu dou feedback por aquilo que está disponível na rede. Se eu entro lá e eu curti, é porque eu gosto daquela pessoa. Se eu não curtir, daqui a pouco a pessoa me exclui. E ainda faz uma mensagem dizendo por que me excluiu, porque as pessoas que não têm tempo para mim não precisam estar na minha rede. E colocam o status, que também é uma coisa bem interessante. Por exemplo, a pessoa passa a estar comprometido com alguém a partir do momento que colocou na rede que está tendo um relacionamento sério, ou que está namorando, ou que está em algum tipo de envolvimento, ou que terminou aquele relacionamento. É a exposição da vida privada tornada pública por meio do... realmente... Bom, é mais sério, porque interessante, quando eu fiz aquela colocação, eu estava imaginando esses casos que já viraram casos de polícia, esses casos que são, isso é problema criminal, é coisa gravíssima. Mas a senhora fez uma observação muito importante, é mais importante porque, na verdade, esse caso aí é crime, está resolvido, vamos tentar identificar essas pessoas e puni-las. Mas não é caso de punição, é um caso mais sutil e que cria um desconforto muito grande, sem culpa dos atores. Na verdade, houve ali uma tecnologia interferindo entre eles e que inadvertidamente os aproxima
ou os distancia. É disso que estamos falando, né, professor? Eu uma vez comentei com uma turma de alunos lá em Porto Alegre do desconforto que eu senti quando uma pessoa com quem eu convivia terminou um relacionamento e fotos que nós tínhamos tirado no Natal foram deletadas da internet. Aquilo me afetou pessoalmente, porque eu fiquei pensando que eu não tenho nada a ver com o relacionamento que terminou. E as pessoas praticamente estão usando a tecnologia, além de expor, né, em público, mas também pensando que eu deleto tudo aquilo que eu um dia tornei público. E as coisas não funcionam exatamente assim. Professor, fica mais grave, porque se termina o relacionamento ali e a foto tem 5 pessoas, deleta 5. Então quem... Exatamente, vai todo mundo no mesmo baile. Senhores, estamos conversando com a professora Nádia Cristina, num minutinho só a gente volta. Moreira Farma, sempre novidades para você e sua família. Farmácia Popular em parceria com o Governo Federal, com medicamentos gratuitos para pressão, diabetes e asma, e até 90% de desconto para várias outras indicações. Programa de benefícios de medicamentos, com descontos especiais para os laboratórios cadastrados e para aposentados e pensionistas. Perfumaria, presentes, suplementos alimentares e produtos ortopédicos. Moreira Farma, venha conversar conosco. Avenida Mato Grosso 179, Sala 10, Centro, em frente ao Hotel Imperial. Disque Moreirinha, 3566-3636. Quando você junta um pouquinho por mês, fica mais fácil conquistar algo que você quer muito. Ainda mais quando o Sicredi dá uma forcinha. Sicredi Consórcios, a forma mais inteligente e vantajosa para você conquistar o que tanto sonhou. Carros, motos, caminhões utilitários, imóveis ou serviços. Aproveite as menores taxas do mercado e faça um consórcio que coopera com você. Sicredi Consórcios. Comece agora a realizar seus grandes sonhos. Restaurante Recanto Mineiro. A tradicional qualidade com o cardápio mais variado da cidade. Ambiente confortável e climatizado. Excelente feijoada às quartas-feiras e aos sábados. Reserve seu evento com o melhor atendimento e o sabor da comida mineira. Recanto Mineiro. Avenida Cristiano Casquete, Centro. Telefone 3566-4167. Todos nós nascemos com um talento. É como uma pequena engrenagem dentro de nós que cresce e é lapidada pela vontade de provar para o mundo que somos capazes. Ser assim é ser humano. Mas se engana quem acredita que o talento por si só determina o sucesso. Só é possível transformar uma vida através da capacitação. E é assim que o Senai transforma a vida de milhares de pessoas, oferecendo cursos técnicos, tecnologia e inovação e formação integral continuada e uma faculdade de tecnologia para desenvolver as habilidades de quem deseja ir mais longe. Dá para transformar talento em profissão? O Senai transforma. Novo som, também um novo sofá e nova televisão. E um novo guarda-roupa, nova cama e colchão, nova mesa e cadeiras, novo fogo e fogão. Venha para o Novo Eletro, sua nova opção. Vem, vem, vem ver, aqui você pode ter. Vem, vem, vem ver, tudo de bom pra você. Novo Eletro, todo conforto para o seu lar. A loja do Gringo. Líder Construções Elétricas, projetos, construções, instalações e manutenção em alta e baixa tensão, nas áreas urbanas e rurais. Líder, Avenida JK, Setor Industrial, saída para Castanheira, fone 3566-4217. A Prevênia Diagnósticos por Imagem oferece exames de raio-x simples, raio-x contrastados, mamografia, ultrassonografia. Prevênia.
Qualidade para a prevenção de sua saúde. Avenida Beija-Flores, número 100. Telefone 3566-4500. E para um exame ágil, rápido e mais preciso de tomografia computadorizada Multislice, atendemos na Policlínica, Hospital e Maternidade. Telefone 3566-1001. Estou satisfeito como gestor. O curso de administração da AGES foi fundamental para o meu desenvolvimento. Com a administração, posso cuidar melhor de minha empresa. Um mercado competitivo exige profissionais bem preparados. A AGES prepara esses profissionais. Valeu, AGES, estamos no mercado. A Delta Informática oferece a você produtos e serviços de informática e automação comercial de alta qualidade, com excelentes preços e pagamento facilitado. A Pleno Software é líder em sistema de gestão empresarial no noroeste de Mato Grosso e oferece soluções sob medida para atender às necessidades do seu negócio. Fique com as duas, Delta Informática e Pleno Software, feitas para a sua empresa. Avenida Gabriel Miller, 110, telefone 3566-1144. Uma boa impressão tem que ter fidelidade nas cores e qualidade no acabamento. Edinho Outdoors Impressão Digital, adesivos, banners, fachadas, letra caixa, outdoors com impressão digital. 3566-1968. Frente à Feira Municipal. Edinho Outdoors. Senhores, estamos de volta com o programa Cidade Revista, conversando com a professora Nádia Cristina. Professora, outra questão, mais uma. Essas novas tecnologias são utilizadas muito, digamos, suprimindo palavras, inventando novas formas de escrita de maneira um pouco mais em síntese, para facilitar, para falar mais depressa. O aluno fica, digamos, já acostumado, viciado nesse tipo de utilizando a mídia desse jeito. Muito bom. E aí tem prova, e aí ele pode utilizar essa mesma escrita. Como lidar com essa questão? Faz parte, né, dos desafios que a tecnologia acaba nos trazendo. O uso muito hoje em dia de mensagens de texto, né, como forma de comunicação pelo celular, e também nos chats, né, é mais característico dos chats, para agilizar justamente, como tu falou, né, a comunicação, para que eu possa digitar mais rápido, são necessárias algumas abreviações, e isso passa a se configurar, né, nesse internetês que circula. Claro que isso acaba sendo incorporado às minhas práticas de escrita e, eventualmente, aparece em um outro contexto. O que é preciso fazer? Isso é pertinente naquele recurso. Ali pode ser usado como um símbolo qualquer, como um símbolo matemático, por exemplo. Eu vou usar os símbolos matemáticos para fazer equações no contexto das equações. Teve uma tese de doutorado onde uma professora utilizou o Facebook com adolescentes e o Facebook, para as equações matemáticas, por exemplo, ele não tinha símbolos que fossem compatíveis com as equações que eles estavam trabalhando, e os alunos criaram símbolos naquele contexto. E um dos tópicos que ela analisou foi que esses símbolos não foram integrados quando esses alunos iam fazer os cálculos na prova. Eles criaram aquela codificação especificamente para aquele espaço, para a resolução daquele problema. Aí está correto. Ali está correto. Trazer isso e aplicar num outro contexto é que está equivocado. É a questão de um texto para ser desenvolvido para um candidato a emprego. Ele desenvolve o texto e coloca, isso vai reprová-lo. Isso é uma questão de letramento. É o uso
né, dos códigos, da escrita naquele contexto com as regras pertinentes àquela situação. O resumo é que no Twitter pode, na mensagem de texto curtinha pode, tal. Agora levar isso para a sala de aula e levar isso para a prova, para uma entrevista de emprego, onde você tem que depois desenvolver um texto, não deve, não pode e será, digamos, pode perder o emprego. É disso que estamos falando, né? Sim, essa é uma questão que pode perder o emprego, mas existem outras questões que também têm a ver com esses usos que podem perder o emprego. Por exemplo, já existem empresas que estão fazendo a captação dos funcionários a partir do Facebook, até mesmo para a seleção de professores. Para que tu possa fazer a inscrição no site da instituição, tu precisa colocar o teu endereço no Facebook para que a instituição olhe isso como parte do teu currículo. Então, a tua pegada digital na internet, ela tem impacto em todas as esferas da tua vida. É mais grave. Outra coisa, a senhora disse para contratação, mas às vezes pode ser também para não contratação, dependendo do texto que está no Facebook. E tem casos, aqui eu não tenho conhecimento, mas nos Estados Unidos, por exemplo, de demissão de professores. Até teve um caso, acho que de uma professora que fez um comentário inapropriado na internet e foi demitida por conta disso. Então é o que a senhora disse, nós criamos, editamos, publicamos e daí a necessidade de permanente cuidado. Outra questão é o seguinte, eu li um texto para conversar com a senhora de uma autora chamada Maria Elizabeth Brizola. Ela comenta que há hoje, digamos, um encontro entre a aula tradicional, o professor tradicional e essas novas tecnologias. E que alguns professores estão dando a aula de maneira tradicional e usando a nova tecnologia como um apêndice da aula. Na opinião dela, isso somente justapõe os dois modelos, não integra os dois modelos, e que o ideal seria a integração desses modelos. Como é que a senhora vê? Eu concordo com a autora, concordo plenamente. Tem sido uma prática bastante comum e um equívoco por parte dos professores, até, vamos dizer assim, da escola de modo geral, de achar que o simples uso da tecnologia dentro da sala de aula traga alguma contribuição. Por exemplo, eu posso dar para o aluno um texto impresso, ou eu posso projetar ele na parede, no Word, e fazer a leitura linear daquele texto, pedir para os alunos lerem, repetirem, como eles fariam com um pedaço de papel. Então eu estou usando uma outra tecnologia, mas com as mesmas práticas. Não estou integrando, estou justapondo. Eu não estou trazendo para a sala de aula o que essa tecnologia me permite fazer, que sem ela eu não teria como fazer. Inclusive, assim, eu, nas minhas aulas, eu uso a tecnologia quando o objetivo daquela atividade vai ter algum acréscimo com isso. Quando a interação entre as pessoas ou a proposta não envolve nenhum benefício do uso da tecnologia, não há necessidade. A gente não precisa fazer da nossa aula um espetáculo colorido com luzes e cores. A gente precisa promover aprendizagens. É isso que move o fazer do professor. E a tecnologia, ela serve para nos ajudar, mas os usos que têm sido feitos têm sido nesse sentido, de sobrepor, de trazer, então todo mundo vai sentar e vai fazer alguma coisa no computador, cada um fazendo sozinho, por exemplo. Não existindo nenhuma construção colaborativa ou a possibilidade da gente
no caso que um blog permite, eu sou autora, eu coloco o meu texto, a minha reflexão, e os meus colegas vão lá e discutem o que eu coloquei, se posicionam. Aí sim, isso é promover integração. Isso seria um uso onde essa tecnologia faz algo de uma maneira diferente, né? que não seria exatamente aquilo que eu faria só passando um texto que eu, professor, defini como conteúdo. Ali o meu aluno produziu o conteúdo e os colegas entram e discutem esse conteúdo com ele. O que se entende, professora, é que a senhora defende que a utilização dessas novas tecnologias devem ser, sim, utilizadas desde que para acrescentar alguma coisa de importante ao que já se tem. Qualquer coisa que faça o mesmo do que se tem é somente nova tecnologia e não acrescenta nada ao aluno. Nós temos mais uma pergunta para a senhora. Por favor, coloca na tela a pergunta para a professora Nádia Cristina. Professora, meu nome é Selma, eu gostaria de saber uma coisa. Quem apresenta mais dificuldade nesse assunto? Os professores ou os alunos? Olha, essa é uma pergunta que, obviamente, tem uma complexidade um pouquinho maior do que o tempo me permite explanar aqui. Há um tempo atrás surgiu uma definição que estabelecia que existiam dois grupos, vamos dizer, nativos digitais e imigrantes digitais. Os nativos seriam, no caso, mais próximo dos alunos, e seriam aqueles que nasceram depois da década de 80, já familiarizados com toda uma tecnologia que a gente está acostumado hoje. E que para eles parece que nunca existiu nada fora isso. No caso dos professores, teriam tido a sua criação numa outra tecnologia, uma tecnologia, vamos dizer, analógica, e estariam imigrando para uma cultura digital. Hoje já não se vê tanto assim. O que se observa mais em relação aos professores, o distanciamento em relação aos professores e os alunos, reside no fato dos professores se apropriarem de um uso individual da tecnologia, ou seja, eu uso a tecnologia para falar com a minha família, para fazer as minhas pesquisas, para planejar as minhas aulas. Isso é o que a gente observa quando vai fazer pesquisa e são as respostas mais comuns dos professores. E não um uso no meu trabalho como professor, focalizando na aprendizagem dos meus alunos. Como que essa tecnologia faz com que meu aluno se aproprie de um conceito lógico-matemático, sei lá. Isso é que está causando esse descompasso. Na minha opinião, seria essa a diferença, que o aluno usa para tudo. E o professor mantém, até por não ter passado por uma formação onde o uso pedagógico das tecnologias fosse parte integrante ou fosse central. Professora Nádia, nós estamos já chegando no final do programa. De antemão, já agradeço muito pela presença da senhora. A senhora tem aí alguns minutos para as considerações finais. Bom, eu gostaria muito de agradecer o convite mais uma vez. Foi assim, uma imensa satisfação essa nossa conversa. Obrigado. Eu achei a forma como as perguntas que vieram do público assim, contribuiu bastante para dinamizar essa nossa discussão, e eu peço desculpas se em algum momento eu não consegui dar conta das perguntas ou dos questionamentos, enfim. Deu conta de tudo, professor, e nos ensinou muito. Senhores, estamos chegando ao final de mais um programa Cidade em Revista. Agradeço mais uma vez a presença da professora Nádia Cristina. Muito obrigado a você de casa que nos acompanha. No próximo sábado estaremos de volta com mais um programa Cidade em Revista. Obrigado e até lá.